Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professora Jéssica, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, aprofundamento de conteúdo, tema fontes históricas e um pouquinho sobre os bizantinos, os germanos e os muçulmanos. Bora lá? Embarque nessa aventura, vamos juntos, galerinha do sexto ano. Vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Identificar diferentes fontes históricas, materiais e imateriais, que auxiliam pesquisas de historiadores sobre os povos germanos, bizantinos e muçulmanos. Professor! Ai, fala, João, o que é a pergunta? Professor, o que são fontes históricas? Muito bem, Joãozinho. Fontes históricas, resumidamente, seria tudo aquilo que os seres humanos deixaram no passado. Professor, fala, Joãozinho. É uma roupa? Também. Uma pintura? Também. Até uma pedra? Claro, depende. Se for um trabalho humano, né, uma confeccionada, uma ponta de lança, claro que serve como uma fonte histórica através de técnicas de estudos de termoluminescência. Carbono 14, até mesmo hoje com computação gráfica é possível fazer datações e observar a técnica utilizada pelos caçadores da pré-história. Impressionante, não? Vamos então agora apresentar para vocês as fontes históricas, um pouquinho, né? Deixadas pelos bizantinos, pelos muçulmanos e pelos povos germânicos. Você sabe o que significa fontes históricas, materiais e imateriais? Você saberia definir essas diferenças entre uma fonte material e I, com a letra I no início, material? Fontes materiais, como o próprio nome diz, constituído por matéria, algo físico, aquilo que você pode pegar. A roupa, professor? Boa. Um artefato? Sim. Um documento? Também. E as fontes imateriais, professor? Aquilo, como diz o nome, imaterial. Você não pega, é algo metafísico. São aquelas coisas que não se podem tocar. Por exemplo, símbolos rituais de muçulmanos. Aqui um outro exemplo. Mas você não pode ver o professor? Professor, não dá para ver ali a estátua, a pintura? Sim. Mas a técnica empregada em fazer a obra, o saber tocar uma música, é uma fonte histórica imaterial. A culinária, você pode comer a feijoada. Mas o saber fazer a feijoada não tem como. É um saber, é algo imaterial. A receita até para pegar, mas o saber fazer, né, que está com os povos, é algo imaterial. Povos germânicos, bizantinos e muçulmanos, o que você recorda sobre eles? Aqui vocês têm uma gravura, uma fonte britânica da enciclopédia, representando povos vândalos na Gália. Lembraram deles? Os mais temidos, inclusive daqui surgiu a origem do termo vandalismo, né? Porque eles tinham o costume de realmente passar por onde eles conquistavam e devastar, destruir, por onde deixavam os rastros, e ficou aí a expressão de vandalismo. Os povos germânicos, ou germanos, era o nome dado a vários grupos, povos, de habitantes da Germânia, região da Europa parcialmente limitada pelos mares Báltico do Norte, pelos rios Reno e Danúbio. O Império Bizantino era extenso e abrigava diversas culturas. Constantinopla, sua capital, tinha uma posição geográfica privilegiada, inclusive ela era considerada a passagem do Oriente. O único espaço terrestre que ligava o lado ocidental com o lado oriental do mundo. O povo muçulmano professa já o islamismo, isto é, uma religião monoteísta, centrada nos ensinamentos de Maomé. Foi uma religião que surgiu na Arábia Saudita, com o profeta Maomé, e 622 seria o início do calendário islâmico. A partir de Maomé, o surgimento de um Estado e de uma unificação cultural começam depois, após sua morte, a expansão territorial com os seus descendentes, ou vamos falar assim, de povos islâmicos que vão continuar a expansão territorial com os califados, nome derivado dos generais chamados de califas. Entender o significado de fontes materiais e imateriais é compreender a importância de vestígios históricos que permitem conhecermos a história da humanidade e também nossa própria história.
Vamos lá, começando um pouquinho com os povos germânicos. Aqui vocês têm o Breviário de Alarico. É uma compilação, um conjunto de leis romanas que funcionaram no reino visigodo de Tolosa. Constitui uma obra de direito romano considerada como a mais importante realizada dentro de um reino germânico. Tá, mas por que isso é uma fonte histórica, professor? Primeiro porque os povos germânicos seguiam uma teoria da lei consuetudinária. Meu Deus, professor, que palavra difícil! Ô, professor, nós estamos no 6º ano. Quando vocês ouvirem a frase, essa é uma lei consuetudinária, o que é isso, professor? Que não está escrita. Era passada, as leis passadas de pai para filho, ou de tradição oral apenas, e não tinha nada escrito. Aqui vocês estão vendo o chamado Breviário de Alarico, que é considerada a primeira vez que um povo germânico, no caso o reino visigodo, instaurou as leis escritas romanas num reino germânico. Por isso, passou a se tornar uma fonte histórica riquíssima, pois confirma que assim como os germanos também se romanizaram, os romanos também se germanizaram. A fundação dos reinos germânicos não é o fim de Roma, é o fim daquela política da organização de um império romano ocidental, mas a formação de uma nova sociedade com as invasões germânicas e o surgimento de uma troca cultural, que é o que aconteceu aqui, povos germânicos com leis romanas. Os germanos se dedicavam a maior parte do seu tempo à guerra e à agricultura. Aqui ao lado vocês têm mais uma fonte histórica. Tem vários nomes, carinhosamente chamada também de Francica, Francesca ou Francisca. Mas afinal, quem é essa Francisca, professor? Pois é, hoje seria uma espécie de um machado. Lembra um machado, mas ela servia tanto para a batalha, o guerreiro germânico, utilizando ela para lançar contra seus inimigos, ou mesmo empunhada em suas mãos, como também para os agricultores germânicos, utilizando essa espécie de machado para revolver a terra, batendo na terra como fazendo uma função de arado. Impressionante isso. Vocês estão vendo aqui ao lado, nesse slide, a peça que sobreviveu ao tempo, né, do século 7, século 8, ok? E ao mesmo tempo que ela servia para a guerra, servia também para a agricultura. Me chama muita atenção isso. Uma curiosidade, né? Uma arma, um instrumento agrícola que representa exatamente o que os povos germânicos viviam: a guerra ou a agricultura. Agora mais uma fonte material, algo que você pode pegar, assim como a Francesca ou a Francica. Esse relevo no sarcófago de Portonaccio, representando o exército romano lutando contra os povos germânicos. É do século 2, 180 d.C., derivam de monumentos helenísticos da Ásia Menor, mostrando as vitórias de Pergamene sobre os gauleses. Gente, aqui vocês veem como que esse contato germânico, assim como também foi pacífico, nesse caso, também foi hostil. Também houve batalhas e combates por território e por vida. Agora é com vocês, copie seu caderno e responda. Identifique uma fonte material dos povos germânicos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá com o Gesta junto conosco? Breviário de Alarico, vocês poderiam ter utilizado como exemplo. A Francisca, né? A Franciska, também um outro exemplo. Ou até mesmo, né? Você poderia falar do breviário como uma obra de direito romano utilizado num reino germânico. Agora vamos dar uma fugida ali dos povos germânicos, vamos para o Império Bizantino. Vocês recordam sobre esse assunto? Já estudaram com o seu professor? Construída entre 532 e 537 pelo Império Bizantino, Hagia Sophia. Gente, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Já foi construída para ser uma igreja cristã, já foi uma igreja católica, já foi uma igreja ortodoxa grega, já foi uma mesquita, passou a ser um museu e atualmente ela voltou a ser uma mesquita. Impressionante a cultura e a história que ela tem. E impressionante o tempo que foi gasto, né? Construído no Império Bizantino, Hagia Sophia foi a maior conquista arquitetônica da Antiguidade Tardia. Sua influência espalhou pelo mundo ortodoxo, católico e islâmico. Até 1453 foi Catedral de Constantinopla, com aquela exceção que o professor Roberto comentou. Entre 1204 e 1261 foi uma catedral católica romana. Entre 1453, professor, o que aconteceu em 1453? Conta aí. Imagine, só o povo turco-otomano invadiu Constantinopla, tomou a cidade de Constantinopla, não foi fácil, ainda assim, e tornou então ela uma mesquita, porque os povos turcos eles eram um povo islâmico, né? Um povo árabe, um povo de origem islâmica, desculpe. Entre 1453 e 1931 passou a ser uma mesquita, entre 1935 a 2020 um museu. A partir de julho de 2020, um decreto do presidente Recep Tayyip Erdogan determinou a conversão de Santa Sofia novamente em uma mesquita. A Hagia Sophia foi ricamente decorada com mosaicos, pinturas que geralmente representam a Virgem Maria, Jesus, santos, imperadores e imperatrizes. Aqui umas observações, inclusive, né, de a representação de menino Jesus com a Virgem Maria. Muitas pinturas foram escondidas ou com novas paredes, né, ou com desenhos ou com escritas árabes. Aqui em detalhe, escrito em a palavra Allah, que é o nome de Deus no mundo islâmico, né, na religião muçulmana. As muralhas de Constantinopla, um outro exemplo de uma fonte arqueológica, não deixa de ser também material, porque você pode pegar a muralha. É uma série de muralhas, na verdade, pedras que rodeavam e protegiam a cidade de Constantinopla. Isso, inclusive, dificultou muito os turcos invadirem ela. Gastaram mais de 30 dias para conseguirem conquistar a cidade. Conhecida como Porta do Oriente, a cidade era espaço de passagem, de encontro de pessoas entre o mundo ocidental e oriental. De lá vinham de tudo. Da China vinha seda, da Índia e o Ceilão as famosas especiarias, o cravo, a pimenta do reino. Aqui vocês têm na imagem desse slide a pintura, né, e dos pontos principais de altura ali dos arqueiros, né? Você vê aquela construção em cima onde ficavam os arqueiros ou mesmo observadores contra as invasões. Agora vamos para a religião islâmica, para o mundo muçulmano. E nós temos aqui uma imagem, inclusive, do livro sagrado do islamismo, o Alcorão. Então, também é uma fonte histórica material. Né? Ela seria esse livro sagrado que conta os ensinamentos deixados pelo profeta Maomé. Lembrando que Maomé não deixou nada escrito, ele vai falando, seus discípulos vão observando, escrevendo e fazendo depois uma compilação que vai reunir no Alcorão todas as passagens. São 114 capítulos divididos em livros, seções, partes e versículos. Considera que 92 capítulos foram revelados ao profeta Maomé em Meca e 22 em Medina. Os capítulos estão dispostos aproximadamente de acordo com seu tamanho e não de acordo com a ordem cronológica. E muitas das revelações estão ligadas a episódios da vida de Maomé, assim como o professor Roberto comentou para vocês agora. A imagem Alá, se vocês lembrarem desta aula, mostramos na Hagia Sophia essa imagem. Suna significa caminho trilhado, e logo Suna do profeta significa os caminhos trilhados pelo profeta. A palavra Suna significa também os feitos, dizeres e aprovações do profeta Maomé. Então quer dizer que é uma fonte imaterial, os ensinamentos deixados, os caminhos trilhados pelo profeta.
Maomé, o profeta Maomé, tudo que ele disse, fez ou aprovou durante seu tempo como mensageiro de Deus. Então, as mensagens deixadas pelo profeta Maomé, é impossível você pegar, é uma fonte imaterial. O livro, o Alcorão, você pega, é um livro sagrado, inclusive, da religião islâmica. Mas os ensinamentos do profeta não tem como pegar, só está escrito. E isso é a diferença entre uma fonte material e, no caso aqui, a Suna, o caminho trilhado, os feitos deixados pelo profeta Maomé. Outro exemplo de uma fonte imaterial e ao mesmo tempo material, eu acho impressionante, é a Kaaba. É um lugar sagrado da religião islâmica. A Kaaba, a Pedra Negra, o local você pode encostar, um local sagrado, você pode peregrinar, dar as famosas 7 voltas em torno da Kaaba, da Pedra Negra, e encostar na Kaaba, inclusive, né? E essa seria a fonte material. Mas o ritual em torno da Kaaba é uma fonte imaterial. A peregrinação deixada pelos muçulmanos, as 7 voltas em torno da pedra. Não tem como você pegar as 7 voltas. Tem como você ir lá e ver as pessoas fazendo. Mas não pegar as 7 voltas. É uma fonte imaterial. O estar acontecendo a peregrinação, o estar acontecendo o ritual é a fonte imaterial. Vamos resolver? Copiem em seu caderno e responda. Quais os tipos de fontes materiais nos permite compreender e analisar a história do islamismo? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Voltei. Bora lá corrigir esta junto conosco, que é a professora Jéssica. Kaaba, um exemplo de fonte histórica material. A Pedra Negra, o lugar você pode pegar. Mas tem uma curiosidade. Ela também pode ser imaterial.
pois existe a peregrinação, existe o ritual em torno da Kaaba, as 7 voltas. As 7 voltas não tem como pegar, você pode ver até, né? Mas a pedra, o entorno arquitetônico, ela fica inclusive na cidade da Arábia Saudita, no país da Arábia Saudita, na cidade de Meca, que é a cidade sagrada, né, para o islamismo. Então, tudo isso é possível você tocar, né, a cidade, não a cidade, né, mas os monumentos, a Kaaba, o lugar, o templo, mas não o ritual em torno dela. Estudamos hoje que as fontes históricas materiais e imateriais dão suporte para pesquisas históricas científicas para os historiadores sobre aspectos importantes dos povos germânicos, bizantinos e muçulmanos. Essas são as referências. Espero que vocês tenham curtido essa aula, galerinha do 6º ano. Aquele agradecimento ao seu Robertão, aquele abraço também que não pode faltar. Foco nos estudos, força, fé no coração, né? Até a próxima. Valeu!